A vossa mais fresca rubrica radiofónica todos os dias, sempre depois das 8h30 da manhã, mortoxídeos frescos. É verdade. É dessa matéria que se faz este programinha. Como é que estás? Hoje estou muito bem, e tu, como é que tu estás? Também, estou ótima. Hoje temos um mortoxídio que eu acho que vais gostar muito. Temos? Temos. Claro. Tu geralmente odeias os nossos. Sim, há uns que podiam morrer outra vez. Sim, Que emoção seria a mesma. Ou seja, o Por acaso autocarro não, que os por acaso não. atropelou podia ter feito marcha atrás. que para ti Sim, não- sim, sim. Tu Deixa também. cá ver se passou mesmo. Sim, 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 sim. Para ti ficavas. Gravíssimo. Dá-me tricks. Parece um fotógrafo, sabes? Dá-me mais não sei o quê. Dá-me trilha. Fotógrafo de sim, moda. sim, da moda. Dá-me mais trilha, Dá mais trilha. Dá mais trilha. Como a gente sabe que eles dizem. Claro. Pois é, neste dia estávamos em 1860 e morria em São Francisco. San Francisco. San Francisco, do lado lá. Do San lado de Francisco. lá. If you're going to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. E vais ver até que mais faz algum sentido. Ele tinha 36 anos. Ih, quase a minha idade. É verdade, Eu não põe-te quero a morrer pau. ainda. Põe-te a pau. Falamos do mais famoso paciente da neurociência, Phineas Gage. Uma história incrível. Vem If there was coisa. one. If there was one. Phineas nasceu em 1823. Phineas? Phineas e Ferbs. Em 1823, New Hampshire. Foi morrer melhor, bem melhor. Escapou de boa. Já vais ver. Coitado, ninguém merece nascer no New Hampshire. Aliás, eu acho que ninguém nunca nasceu no New Hampshire. Por acaso A mãe- hoje não te deu aquela coisa. Tu não te... Isto é americano, New Eu sei, Hampshire. eu sei, New já. Hampshire. Mas a origem, não Estragam é? tudo. Diz-me uma coisa. Já estiveste no New Hampshire? Não. Então por que estás a dizer mal? Porque imagino, Sim, já estive à volta. baseado nas terras ao lado, é uma coisa boa. Estupidez. Mas antes de irmos à história do nosso Phineas Gage, vamos falar de uma fotografia. Na verdade, não é uma fotografia, é um daguerreótipo. Já aqui trouxemos. Já aqui é o trouxeste antepassado- próprio, Sim, claro. da guerra, exatamente. Exatamente. dá nome a isto. É o antepassado da fotografia. É um método mais antigo do que a fotografia. E falamos de um daguerreótipo do meio do século XIX. 1849, vamos supor, ou 50. É um tipo. Vê-se o que é que se vê neste retrato. Um tipo bastante bem posto, bastante bem vestido, com o seu colete, com o seu casaco, com a sua gravatucha. Bastante jeitoso. É um homem bonito, sim. De uma beleza bastante diferente. Uma vez que ele não tem o olho esquerdo, que está fechado, mas percebe-se que não tem, e na mão tem aquilo que os donos da tal fotografia, que não faziam ideia quem é aquele homem, achavam ser um arpão e ele um baleeiro, portanto um arpão da caça à baleia. E depois, com alguma lógica, achavam que ele tinha na mão o arpão que tinha sido responsável pelo acidente, claro, que lhe tinha vazado o olho. Portanto, era um baleeiro com o arpão na mão, a mostrar aquilo que tinha feito aquele acidente. Mas um tipo com uma pose quase principesca, assim, um tipo Sim, sim, sim. muito bem parecido. Só em 2010, 160 anos depois do retrato ter sido tirado, é que leram com mais atenção o que estava escrito naquele arpão. E leram um nome, Phineas Gage. Agora, o nome não lhes disse nada, não é? Como não diz, se calhar, a maior parte das pessoas que nos está a ouvir agora, mas não é que fosse completamente desconhecido. Pelo contrário, era um nome muito famoso nos anais da medicina, especialmente da neurociência. E até mesmo, como já dissemos, pode-se dizer que era o nome dos nomes mais famosos da neurociência. Só que o nosso Phineas Gage não era baleeiro, nem aquilo que ele tinha na mão era um arpão. Vamos então à sua história. Às Ui, cores. que tisana! Minha nossa, não é um teaser, é uma tisana. A ferver. Ui. A ferver. Por os olhos e ouvidos, estimados ouvintes. Exatamente. O nosso Phineas, depois do início de vida sem grandes sobressaltos, trabalhou umas quintas durante um tempo e assim, vamos encontrá-lo empregado na construção de uma linha de comboio no Vermont. Este homem não se via está bem também, não é? O Vermont devia ser bonito. É, sim. Essa história agora podia fazer até sentido. Estás a brincar. Ele podia ter sido um baleeiro recrutado para os serviços de ferro. Olha, os é caminhos verdade, de ferro. como muitos açorianos aconteceu, açorianos é verdade. construíram grande parte dos caminhos de caminhos de ferro. na Califórnia. Sim, olha, com Homens certeza com uma resistência monumental. Bem, já vais ver a resistência que tinha este Phineas Gage. Mas se calhar até tinha amigos Pois, açorianos. É muito até tenho possível. amigos que são. Até tenho amigos que são assim. Ele, quando alguém dizia alguma coisa mal sobre os açorianos, ele dizia logo: eu não tenho nada contra os açorianos, até tenho amigos que são, dizia ele. Bom, ele era, o que é que ele fazia? Ele era o responsável pela parte das explosões, que é uma coisa fundamental nestas obras. Portanto, tens que rebentar terreno ou pedra, geralmente pedra, para seguires com a linha. Não necessariamente para fazer os túneis, mas para seguires a linha, aquilo tem que estar a direito, não é? Claro. Eu não percebo muito de linhas de Sim, comboio, sim. mas percebo, tens assim uma rocha gigante, aquilo só me morre. O que é que se faz aqui, ó Zé Carlos? Arrebenta-se, dizia ao Arrebenta-se. Phineas.
arrebenta a rocha. Não, e ele era muito confiante na sua. Era particularmente bom. Era um homem Era- que nunca duvidava, olhava e dizia assim: eu arrebento isso tudo. Eu arrebento isso tudo. Eu arrebento isso tudo. Sim. Exatamente, sim, eu também. Isto é um bocado de masculinidade tóxica. Muito bem. Agora, vamos lá ver. Chegamos ao dia 13 de setembro de 1848. Eles estavam lá a tratar de rebentar uma rocha grande da maneira habitual que eles fazem. Isto agora não tem graça nenhuma. Explosivos. Como é que eles faziam? Eles faziam. Isto é muito interessante. Faziam um buraco na rocha que depois enchiam com a carga explosiva e depois punham areia por cima que era empurrada com um ferro de metal para que o explosivo. Portanto, a areia serve de abafador para que rebentasse a parte da rocha e Interior, não saltasse e não para fosse cá. para cá. Claro, naturalmente. É um ferro de metal pontiagudo de 6 kg, 3 cm de diâmetro, 1 metro de comprimento. Estamos a imaginar uma vara de metal. Sim, Bem, 3 cm de diâmetro é uma coisa assim ainda imponente. E 1 metro de comprimento. Alguém chamou o Phineas, está ele a tratar daquilo tudo, a coisa não estava bem feita ainda, a areia não estava bem prensada, aquilo rebentou, ele sem querer. Entra na linha do ferro, não é? Quando se mexe, e que o ferro é projetado com força, vai entrar pelo lado esquerdo da cara, atravessa-lhe o maxilar, passou-lhe por trás do olho esquerdo e saiu-lhe pela parte de cima do crânio. E este ferro foi aterrar a 25 metros de distância, levando consigo um bocado do cérebro, porque sangue, aquilo, toda a coisa. É incrível, não é? Agora, o mais estou a sentir-me incrível. a desmaiar. Sim, mas eu disse, isto foi em 1848, e disse que ele morreu em 1860, porque o mais incrível é não só que ele não morreu, como, claro, ficou cego do olho esquerdo, como já tínhamos visto, ele nem sequer desmaiou. Ele caiu para trás com a força do impacto, depois limpou o pó, Sim, sim. levantou-se. E o que foi isto? Assim, uma toalha qualquer, Credo, porque está foi muito isto. sangue, né? E depois começa a falar, põe-se de pé, sem sequer ajuda, e disse aos colegas, porque calhar vários açorianos, disse assim: eu já volto, isto vai. Se calhar vou estar 2 ou 3 dias fora. Vou fumar um cigarro. Tal e qual. Mas ele disse: eu sou capaz de estar 2 ou 3 dias fora. Minha nossa. Tal e qual. E pôs-se a caminho a pé do médico. Conta-se que ele ainda preencheu, antes de se ir embora, o relatório com os dias dizer de o que tinha folgas, porque acontecido. ele era, não, com as folgas de cada um, porque ele era sim, o capataz sim. daquela O biométrico história lá toda. da- O biométrico. Já passou para o biométrico. Meia hora depois, estava ele a bater à porta do consultório do médico John Martin Harlow e disse-lhe, isto é textual, contado pelo médico, não é? Disse assim: olha, doutor, eu acho que tem aqui muito trabalho. Isto é imagina, um homem que homem? tinha entrado um ferro por baixo Com a e saído cabeça. com a cabeça. Sim, tinha 2 buracos gigantes no crânio. Não é? E pronto, a barra tinha-lhe danificado o lobo frontal. O que é o lobo frontal? É um lobo que Não, o que não tem é- a dizer sim, sim, é na assim: cara. gostas deste vestido? Sim, não, sim. Sim, não. sim, claro. Isto é o lobo frontal. Isso é um lobo frontal. Não, mas Há lobos, que é aquela Sim, coisa. sim. Ai, adorei, vou fazer Vou igual. mais à esquerda, vou mais à direita. Não, isto é ou um lobo Sim, absolutamente frontal. central. O que ele tem para dizer diz na cara. Sim. Uhum. Eu não adoro este tipo de lobos, mas é o lobo. Porque, sabes, às vezes confunde-se aquela coisa do eu digo tudo o que penso para dizer barbaridades que ninguém te perguntou. claro. Mas pronto, o lobo. Este era- aqui é frontal o lobo mesmo. frontal. Bom, estamos a brincar. Agora, esta incrível história médica estava apenas a começar. O médico, o nosso Harlow, vai tratar-lhe das feridas, não é? O buraco de entrada e de saída, como ele pôde, não é? É até interessante quem quiser ler mais sobre como é que isto foi feito, mas temos que acelerar um bocado. Ele limpou aquilo Eu tudo. acho que os médicos deviam estar muito mais assustados e Estava em perplexo, êxtase que o perplexo. próprio. Sim, ele, que a não, própria vítima. absolutamente. Ele estava absolutamente calmo e consciente e sabia o que tinha acontecido. E o médico, ao limpar aquilo tudo, percebe que ele tinha perdido uma grande parte do cérebro, 15% do cérebro. O próprio médico está bem. O que é que está a acontecer aqui? Agora, o nosso Phineas, completamente consciente, foi falando com o médico, muito estoico, nem sequer se queixou de dores, não é? Apesar daquilo tudo, as mãos também estavam queimadas, de ter tentado segurar o ferro, só estava preocupado e perguntava: isto é muito grave, isto é muito grave. Isto é muito Vou ficar muitos dias E o fora. médico, não, mas tal e qual, ele achava que ia voltar ao trabalho. E o médico a dizer assim: bom, defina grave. Não sei se calhar ele fez uma piada. Pois. Isto é tudo incrível. E ele, de facto, veio a família visitá-lo, ele reconhece perfeitamente a mãe e conta-lhe: pá, esta é chatice, agora tenho 2 buracos, agora tenho mãe, não, agora tenho com 3 ou 4. Tenho 2 buracos no crânio, mas já tinha a boca também, não é? Sim, sim. Também fica no crânio. Sim. Bom, isto agora sem graça nenhuma. E ele só dizia ao médico: eu daqui a 2 dias ou 3 tenho que ir voltar com os açorianos, Claro, senão estão daqui a lá, bocado nunca que- mais há nunca mais há comboios um na buraco América. em nada, em lado nenhum. Estou a brincar. Só que não foi assim. Depois passou uns dias, a coisa piorou, ele teve uma infecção, acabou a ficar num estado semicoma e a alucinar, não é? E o médico pensou: bem, vai morrer, não há uma hipótese de não morrer. Aliás, já o médico já fascinado de ele não ter morrido logo. não é? Nota técnica, amiguinhos, continuamos no século XIX.
No meio do século XIX, 1848, aconteceu isto. Epá. Ele acorda, uns tempos depois, lembrava-se de tudo do acidente, voltou a ser pessoa a dizer: isto chatice então, depois e agora, não sei o quê, tenho que ir trabalhar. O médico começa logo nesta altura, depois de ele acordar do tal coma, a notar alguns problemas. Começou com dificuldades em números e depois, passado e a parte mais fascinante, os amigos começaram a dizer que ele já não era a mesma pessoa. O nosso Phineas, que era um homem educado, amável, simpático, muito sério, muito reto, um homem muito reto, vai se tornar, eu chamo-lhe aqui um bicho, mas sim, um homem muito violento, bruto como as casas, um bêbado, perdeu as amizades todas porque não conseguia sequer ter o menores skills sociais, não é? Do inconveniente, malcriadíssimo, começou a dizer muitos palavrões, mas ele não era assim, era outra pessoa, ninguém o reconhecia. Tu marcavas com ele às 3, um homem que era, sabes, super esquemático, do às 3 tem que estar Virou na para o RTP outro lado. gravar. Virou para o outro lado. Virou, não conseguias combinar nada com É ele. como se isso atingisse Tal o e qual. cofre sagrado da Tal sua e qual. existência. Só não é? que isso era uma coisa que ninguém fazia ideia que existiu. E por isso é que este é provavelmente o paciente mais famoso da neurociência. E depois, disse aí, viveu uma vida errante, não é? Ele andou pela América, esteve na Europa também com uma atração de circo, mostrando aquela coisa toda, e depois foi trabalhar, nos últimos anos da vida dele, como condutor de diligências, de entregar o correio, a cavalo, não é? Lembramos isto. No Chile, of all places. Ele volta à volta à América e acaba por morrer em São Francisco com apenas 36 anos de um ataque epilético. Ainda assim, 12 depois daquilo que lhe aconteceu. Agora, depois de morrer, é que ele se vai tornar de facto este mais famoso paciente da neurociência. Toca estudar o crânio aquilo dele, tudo, sim, o crânio dele está guardado no museu e tudo mais. Agora, por causa dessa ligação entre as lesões cerebrais e a sua personalidade, esta história tem sido objeto de estudo muito intenso e foi graças a este seu acidente que se fizeram enormes avanços no nosso conhecimento sobre o cérebro, quer na área da psicologia, quer da neurologia. Primeiro, a ideia da especialização do cérebro, ou seja, que o cérebro tem áreas diferentes para funções diferentes, não é? Porque se percebeu. Claro. Bem, então esta parte deve tratar de. Hoje é para nós um dado certo. Claro, E comum. Mas à muitos altura- destes trabalhos foram baseados, ou grande parte baseados, porque é um caso muito único. Tens uma pessoa que sobreviveu a danos cerebrais, porque é difícil estudar os danos cerebrais quando as pessoas não sobrevivem, não é? Claro. Não é óbvio, Sim. já não dá nada. E depois também é provavelmente o primeiro caso clínico que parecia mostrar que a personalidade é comandada pelo cérebro, ou seja, que a nossa personalidade está algures fisicamente no nosso cérebro. E também que os determinados danos causados a determinadas áreas do cérebro correspondem a certas alterações mentais. Tudo isto é absolutamente novo. Isto são milénios, não São é? tudo absolutamente em novo. contraciclo com milénios de religiões E de filosofia. Filosofia, De sim, filosofia. claro. De filosofia também. Uau! Até porque dos muitos trabalhos científicos publicados acerca desta história neste século, não é? Com muita pseudociência pelo meio, também ali no século XIX, a frenologia, todas essas coisas, aquelas medições do crânio e tudo mais. Vamos falar de um português que se destacou com o estudo desta história, António Damasio, e do seu livro de 1994, O Erro de Descartes, precisamente por causa desta. Leiam o livro do António Damasio, se não leram, porque é baseado na história do Phineas Gage, e depois daí para esta extrapolação da diferença que fez esta história na ciência e até na filosofia. Ele fala-nos, o António Damasio, de como as emoções são fundamentais para a nossa parte racional e também para os nossos comportamentos sociais. E depois, como as emoções nascem da ligação entre o corpo e a consciência, que são uma coisa só. Muito fascinante, muito fascinante. Uau. E depois, a história do nosso morto continua a ser estudada até hoje e a fascinar os cientistas. Uma das perguntas é um mistério. Como é que ele sobreviveu e recuperou? Há quem diga, pode ter sido a sorte ou a aleatoriedade do caminho que fez o ferro dentro do cérebro. Por milímetros. Por milímetros, é essa a graduação da coisa. Pode ser, ou mesmo. Sim. Depende da área que tenha afetado. Um homem continua a andar, a falar, todas essas coisas. Claro. Ou se calhar, e hoje já se percebe um bocadinho mais isso, o cérebro pode ter a capacidade de ir buscar outras áreas para funções quando uma das funções foi afetada. É o caso da fala, por exemplo. O cérebro pode ir buscar outra área, quando a área da fala é afetada, e as pessoas voltam a falar quase como se mudasse como se recrutasse outro bocado. Fascinante. Antes de acabarmos, vamos voltar só ao nosso Phineas para corrigir algum folclore sobre os tais 12 anos que ele ainda viveu depois do acidente. Ele
não os passou como um homem rude e violento, não é? Como às vezes passa a essa história. Parece, e que ainda é mais fascinante para a ciência, que ele foi recuperando o seu velho eu, até em poucos anos, 2, 3 anos, depois daquela fase. Talvez ajudado por uma vida mais regular como tal condutor de diligências no Chile, portanto, horários regulares e tudo, o fizeram alguma estabilidade na vida, o fez voltar. E esse processo que indicas aí do próprio cérebro parte Tal e qual. ir à procura. E esta história dá uma esperança, não, mas também é usada no estudo da recuperação de danos cerebrais, certo? Ou seja, essa ideia de que o cérebro tem capacidade de se regenerar, mesmo por mais graves que sejam os danos, as lesões cerebrais. E também não foi, como se imaginava, até há muito pouco tempo, um homem de aspecto sinistro, sujo e todo desgrenhado, com ar assim muito selvagem, porque sabemos, desde que vimos o seu retrato em 2010, que era um homem bonito, muito composto e que olha diretamente para nós com o seu olho bom, claro, o olho direito, com um sorriso e a agarrar muito orgulhosamente na mão a barra de ferro, que lhe mudou a vida e que também nos ajudou a desvendar alguns dos mistérios da consciência humana. O Phineas Gage morreu faz hoje 164 anos.